por dia foi chocante para o mundo. No entanto, o mundo parece não considerar os 75 anos em que, quase todos os dias, há morte e sofrimento palestinos. Nós, como judeus, levamos isso em consideração. Não é como eu vejo pessoalmente isso, é como um judeu praticante que segue as regras do judaísmo, da Torá. O judaísmo é subserviência a Deus. É disso que se trata. É uma religião de 3.000 anos. Embora o sionismo exista apenas há 150 anos, é uma transformação para o nacionalismo, para ter um pedaço de terra. É um movimento político, é um movimento materialista. Foi iniciado por judeus que não são religiosos, simplesmente incorporando, usando o nome Israel, a estrela de David, e alegando que é um Deus que lhes foi dado por Deus. E nós que seguimos a Torá, que somos fiéis à Torá, nos levantamos fortemente, refutando o que eles estão dizendo. A Torá afirma claramente que não mataremos, não roubaremos, e o conceito todo é estranho, é totalmente antitético aos nossos ensinamentos, contraditório. A comunidade judaica tem vivido em conjunto com a comunidade muçulmana e cristã, e desde que este movimento começou, e desde que ganharam poder na terra e eventualmente assumiram o governo da terra, tem havido derramamento de sangue sem fim. Há um ódio que cresceu 1000 vezes. É uma barreira entre judeus e muçulmanos, que trouxe morte e sofrimento para o povo palestino, na maioria, mas também para os judeus. Como vemos neste último sábado, foi chocante para o mundo, mas o mundo parece não levar em consideração os 75 anos em que quase todos os dias há morte e sofrimento palestino. Nós, como judeus, levamos isso em consideração. Nós dizemos isto é claramente uma rebelião contra Deus e nos magoa mais do que o habitual, porque está sendo feito em nosso nome. E os rabinos que vocês estão vendo, as bases de poder que estão nos assentamentos, são à margem das comunidades judaicas. Esses acreditaram nessa história de que é desejo de Deus, mas a parte central do judaísmo, os próprios religiosos, talvez na Argentina, dizem não, somos totalmente contra isso. Choramos com os palestinos e por isso o que está acontecendo hoje em Gaza é que estão bombardeando incessantemente e acusando-os de serem animais. É até difícil repetir e tudo o que dizem sobre eles serem terroristas, não é? É apenas para encobrir a ocupação totalmente ilegítima. E para isso trarei uma prova simples. Vivemos juntos na comunidade judaica durante centenas de anos na Palestina, no Egito, Marrocos, Tunísia, Irã, em todos os países onde vivíamos e prosperávamos como judeus religiosos, entre muçulmanos religiosos, sem grupos de direitos humanos para nos proteger. Sempre moramos juntos, cuidando dos filhos uns dos outros, embora tenhamos uma religião distinta, e isso nunca foi motivo de animosidade. Tudo o que mudou foi a introdução do sionismo, o controle da terra. E desde então, o que não é 1948, desde a década de 1890, e eles começaram a entrar e tomar conta das terras. Desde então, há morte e sofrimento dos palestinos e dos judeus, porque estão criando esse medo, esse ódio, esse estranhamento. Podemos mostrar muitas fotos de como os judeus viviam juntos. Qualquer árabe idoso dirá, e todo judeu idoso, como costumávamos cuidar dos filhos uns dos outros e ajudar uns aos outros. E ouvi muitas histórias de pessoas. Então, é claramente o que Ben Gavir e outras pessoas estão dizendo. Eles estão vindo de Mizrahi. Mundos estamos em total oposição. E realmente nos dói não ter palavras para o sofrimento dos palestinos. É por isso que saímos, digamos, inclusive hoje. Sim, saímos aos milhares, mas poderíamos ter centenas de milhares demonstrando constantemente o medo das repercussões dos sionistas, porque elas são cruéis. Saímos, sim, há 2 dias para Manhattan. Nós protestamos.
Eu voltei, os carros foram vandalizados, os espelhos foram quebrados. Isso não é nada comparado ao que eles ameaçam. Eles têm ameaças de morte. E em Jerusalém e Al-Quds e em outras partes da Palestina ocupada, pessoas são mortas e presas e assim por diante. Portanto, há uma razão pela qual se ouve menos vozes, apesar de as nossas comunidades estarem totalmente em oposição ao sionismo. E nós imploramos aos líderes hoje. É muito assustador o que estamos vendo hoje. Estão reunidos 300.000 soldados nas portas de Gaza. E claro, o bombardeio lá é de partir o coração. Não há palavras. E por isso só podemos mais uma vez apelar aos líderes mundiais e exigir que esta injustiça, esta criminalidade, este sofrimento do povo palestiniano tenha de ser abordado. Deve ser interrompido. Um dia isso vai acabar. É contra Deus e nós, como judeus, estamos chorando e sofrendo com eles e orando por eles. E tentamos, saímos incansavelmente. Alguns de nós saem o tempo todo. Quero dizer, estamos fazendo isso há anos. E muitos outros, há manifestações em frente à ONU e estamos saindo. Muitos meios de comunicação não cobrem isso porque sabem que serão acusados de serem antissemitas. Mas tentamos e esperamos que com a ajuda de Deus, que com a sua compaixão, Ele os liberte. E, em última análise, com uma Palestina totalmente livre, nós, como judeus, seremos capazes de mostrar a nossa gratidão pelo fato de termos sido abraçados e acolhidos quando sofremos na Europa. Passamos por cruzadas, invasões, foram os países muçulmanos que nos acolheram e prosperamos lá. Portanto, deveríamos ser capazes de mostrar mais uma vez a nossa gratidão e não assistir enquanto eles estão sendo difamados. Esperamos que isso aconteça mais cedo em nossos dias.